Olá, tudo bem? Tudo bem, irmã? Prazer imenso, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina para todo sempre, né? Aquele que tem um amor incondicional, aquele que não negociou o seu amor, aquele que não condicionou o seu amor a nós amarmos a Ele. O que mais me chama a atenção no Senhor é o seu amor. Ele não condicionou a mim de amá-lo, mas Ele decidiu nos amar de uma tal maneira que Ele testificou esse amor de um Deus invisível, como era dito no Antigo Testamento, a um Deus palpável, a um Deus físico, a um Deus encarnado. Esse é o nosso Jesus. Me chamo Zé Carlos, né? Acho que eu sou um dos mais novos moradores de Itapera, né? E para mim é uma honra grande. Estou muito alegre porque o Senhor me resgatou, né? Estou muito alegre porque estamos num lugar que o Senhor resgatou várias pessoas. Estou muito alegre porque o cumprimento da sua palavra é de resgatar milhões de pessoas. Estou muito alegre porque o cumprimento da sua palavra é de resgatar todo aquele que nele crê. Estou muito alegre porque o Senhor tem chamado pessoas que nunca ouviram falar a seu respeito. Estou muito alegre porque a palavra do Senhor tem se cumprido nos nossos dias. Estou muito alegre que quando eu leio as Escrituras eu vejo aquilo que está escrito se cumprir hoje nas nossas vidas. Conferência é conferir. Conferência é a gente ser aperfeiçoado. Conferência é a gente entender que se existe uma conferência, tem um conferente. E nós temos o prazer e a satisfação de termos o melhor conferente do universo, que é Cristo Jesus. Que essa conferência não seja só um nome, porque quando o Juan me deu um alô, eu comecei a meditar, não especificamente para hoje, mas numa continuidade daquilo que o Senhor tem conferido na minha vida, no aperfeiçoamento que Ele tem feito na minha vida, né, nos nãos que Ele tem dito na minha vida também. Eu acredito que quando a gente recebe um não, dificilmente a gente vai gostar do não. Dificilmente a gente vai ter prazer de receber o não. Mas eu louvo a Deus que 99% da minha vida Ele disse não a mim, ou naquilo que eu deveria ou que eu desejava fazer. Mas eu não compreendia por que tanto não. Mas quando eu conhecia o Senhor, quando Ele abriu nossos olhos, nós entendemos que os não do Senhor é um sim para nós. Que os não do Senhor é que nós, né, começamos a compreender que o sim do Senhor vem através de um não dos nossos desejos, vem através de um não das nossas vontades, vem através de um não dos nossos passos, muitas vezes. Passos que eram desgarrados longe do Senhor. Esse texto, eu amo muito esse texto, dentre outros. Esse texto, o contexto dele fala de muitos sinais, milagres e prodígios, mas não saciou o povo. Sinais, milagres e prodígios, manifestação do Senhor no nosso meio, mas não vai saciar. Vai mexer nas nossas estruturas, vai tocar nas nossas estruturas, vai curar as nossas estruturas, mas não vai satisfazer o nosso ser interior. Não vai matar a nossa fome e a nossa sede. Sinais, milagres e prodígios para testificar que esse é o Messias, que Jesus é aquele que faz milagres sim. Ele nos separou para que os sinais nos acompanhassem. Ele nos separou para que os sinais, milagres e prodígios continuassem através de nós, mas com a essência nele, com o poder do Evangelho. E a gente começa a ver que quando Ele começa a nos conferir internamente, tem muita coisa a arrumar, tem muita coisa a reformar, tem muita coisa que nós devemos clamar. O Senhor nos ensinou a clamar para que Ele, né, enviasse ceifeiros. Mas quando eu li esse texto, né, como base, eu comecei a compreender muito mais que o nosso clamor, inicialmente, fundamentalmente, não deve ser somente esse. A gente começa a compreender que eu vou clamar para que o Senhor envie
pessoas. Mas a gente começa a ver que ele ensinou, ele ordenou que houvesse um clamor para aqueles que já estavam indo. Não tem como eu clamar e ficar parado. O texto é claro. Lucas capítulo 10, ele fala do mesmo texto, separando outras pessoas. Mas ele disse: rogue, clame, ore e vá. Se a oração ela não gerar em nós uma movimentação, nós não estamos orando ao Senhor. Nós não estamos sendo ensinados pelo Espírito Santo como devemos orar. Nós podemos ter uma retórica espetacular que vai até chamar uma atenção num português muito profundo. O Senhor não está tão preocupado com isso. Na verdade, Ele não está preocupado com retórica bonita. Amém, quem estuda, quem tem uma perfeição no português, glória a Deus por isso. Temos que estudar, sim. Temos que buscar o conhecimento, sim. Jesus, ele foi aluno, se tornou mestre. Ele não precisaria de forma nenhuma, mas ele o fez para que nós fizéssemos também. Mas não somente uma grade curricular, mas uma essência nele. O Senhor, Ele começou a boa obra no momento mais cruel e mais devastador das nossas vidas. Quando o homem que era santo, sem pecado, o ser humano, negociou aquilo que nós tínhamos de mais precioso, que era o relacionamento íntimo com o Senhor. Mas o Senhor, Ele não olhou para isso. Da mesma forma que ele ao entardecer ele vinha conversar com os santos, da mesma forma ele veio ao entardecer conversar com os pecadores. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui. Então a história nossa começou lá no princípio. E os planos do Senhor não foram frustrados e nunca serão frustrados. Da mesma família, dos mesmos seres humanos que ele iniciou com a vida de santidade, que foi quebrada com o afastamento da presença, essa mesma família, ele continuou amando. E através dessa mesma família, com o nascimento do terceiro filho, foi gerado um clamor. Essa família voltou a invocar o nome do Senhor. Voltou a ter uma reaproximação. Ela começou a compreender que, meio à sua caminhada pecadora, ela necessitaria ser dependente de Deus. Então o projeto nos seres humanos continuou nos mesmos seres humanos. A descendência ela veio através dos mesmos seres humanos que pecaram. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. O Senhor, Ele tem o seu plano pronto para nós. Ele não é como a Rede Globo, que vai fazendo os capítulos de acordo com o Ibope. Porque o Senhor não precisa de Ibope. O Senhor não necessita de ser aplaudido. Porque nesse momento, na verdade não nesse momento, todo o tempo, Ele tem uma adoração intensa, sincera e constante para o seu trono. Para aquele que está assentado no trono. E quando nós compreendemos isso, de uma forma intencional, que nós vamos fazer parte, não, nós já estamos fazendo parte desse grande coral. Isso aí é a preciosidade que nós temos. A intenção do Senhor é levar o pecador de volta aos braços do Pai. Essa é a intenção. Mas o nosso clamor é para que as pessoas vá, ou para que nós nos acheguemos a esse amor. Porque só vai em quem ama. Só vai quem ama. Não estou me referindo, eu não estou me colocando, não olhem para nós, não olhem para mim como referencial, porque eu não sou referencial. Não olhem para os missionários como referencial. A coisa mais fácil que tem é a gente abrir mão das coisas. A gente acha que não é. Mas é a coisa mais fácil que tem, é nós abrirmos mão das estruturas. O que é mais dificultoso em nós, o
que mais move o nosso coração para sermos dependentes do Senhor é o nosso interior. É a nossa natureza que continua tentando ser rebelde diante de um Deus tão maravilhoso, cheio de amor. Então a maior dificuldade que eu tive não foi sair de perto da minha mãe, não foi sair do emprego onde eu tinha uma estabilidade de 10 anos, vamos dizer assim, não foi sair de perto dos amigos, e tudo isso conta também. Mas a maior dificuldade que nós temos é, vamos dizer assim, é permanecer no Senhor. Mas quando nós entendemos que somos dependentes dEle, essa dificuldade ele passa a não ser uma prerrogativa ou uma desculpa, mas ela é real. Ela é real. Na verdade, ela é uma realidade. Para que eu não coloque isso como um pano morno sobre nossas atitudes, mas que a gente entenda que essa dificuldade, ela é aniquilada pela dependência total no Senhor. O Senhor, Ele nos leva a um clamor. A gente vai falar sobre clamor, não tem como falar de clamor, não falar sobre missão, não tem como falar de missão, não falar sobre adoração, não tem como falar de adoração que não fale sobre oração. Então eu acredito que esse trino aí não tem como separar adoração, oração e missão. É impossível separar isso aí, né? Tem alguns que tem, vamos dizer assim, que dizem que tem um chamado de intercessão, mas não tem um chamado de missão. Eu não consigo entender isso. Alguns dizem que tem um chamado para ir, mas não tem um chamado para adorar, para ser entregue sem reserva àquele que é digno, àquele que nos resgatou do lamaçal do pecado. Eu não consigo compreender isso. Tem uns que dizem, né, nada contra quem dizem, sinta-se à vontade, que o Senhor é que nos vocaciona. E Ele nos vocaciona em momentos mais loucos das nossas vidas. Ele nos direciona nos momentos que a gente acha que é isso, mas não é isso, é aquilo ali. Porque quem nos define é Ele. Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá uma liberdade. A liberdade, meu irmão. A liberdade não é libertinagem. A liberdade de adorar a Ele, porque nós estávamos presos no jugo do pecado. Presos mesmos. Nós não percebíamos, né? Eu mesmo não percebia que estava preso. Porque só percebe que está preso aquele que é liberto. Aquele que está preso, ele está acostumado em estar preso com a falsa liberdade. Só existe liberdade no Senhor. Só existe liberdade no Senhor. E Deus me fez, né, direcionar, né, a mim nesses dias. Mas tu ora muito, Zé? Não, preciso orar mais. Mas tu adora bastante? Não, preciso ser mais entregue, sem reserva. Porque adoração não é cantar, né? Adoração eu compreendo que é uma entrega total, sem reserva, em obediência e em amor àquele que é digno. Os louvores, eles fazem parte daquilo que está dentro de nós. Mas se eu louvo sem adorar, é mesmo que eu comer pipoca no almoço. Um dia a conta virá. Um dia o corpo não vai resistir. E mesmo que isso aconteça, não será falta de alerta no Senhor. E mesmo que isso aconteça, Ele é tão amoroso de nos nutrir com aquilo que nós necessitamos, não com aquilo que nós desejamos. Jesus não é fast food, né? Ele não é. Ele é um alimento sólido, Ele é o pão da vida. E eu amo Jesus porque minha filha está ali, Tailana Raícha. Essas apresentações eu não tenho que treinar mais isso, tá, velho? A minha esposa não veio, né? A minha outra pequena também, pequena não, que está quase da minha altura, mas pequena na idade também não veio, tá? Ela preferiu ficar em casa. E o Senhor, será que nós estamos clamando? Clamamos por tudo, né? A gente tem uma habilidade tão grande de pedir ao Senhor por cura, velho. Nós clamamos tanto por cura em nós. Em nós. Em nós. E é errado isso de forma, eu vou pedir a quem? Eu vou clamar a quem se não for ao Senhor? Mas o Senhor me direcionou e tem direcionado a igreja do Senhor. O Senhor tem direcionado a nós para clamarmos pelo dom do amor. O dom do amor. O clamor intenso que nós devemos ter por amar ao Senhor.
Mateus 22, do 34 em diante, ele diz assim, ó: temos que amar. É necessário amar. O amar é um combustível. O amar é um oxigênio. O amar é Cristo Jesus. Não adianta habilidades sem amar. Não adianta roupa bonita sem amar. Mateus 22, do 34 em diante, diz assim, ó: entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O contexto judaico significa na plenitude, na totalidade. Você não ama mais nada. Você não ama nem seu ser, seu corpo. Você não deve amar. Nós não devemos amar. Mas nós amamos ainda algumas coisas. Nós lutamos para não amar. Mas o Senhor colocou isso como um clamor, não como um mandamento, para que nós viéssemos a clamar, a orar, a se humilhar, a nos subjugarmos mesmo. Clamor, conferência tem um referencial de sermos aperfeiçoados também. Conferência tem um propósito de sermos organizados, de Deus colocar cada um no seu devido lugar, colocar nossos sentimentos no lugar, colocar nossas emoções no devido lugar, colocar os nossos pés, nossas mentes no devido lugar, nossos olhos no devido lugar, os nossos 5 sentidos no devido lugar. Porque muitas vezes a nossa mente, escrava do Senhor, porque tudo parte da mente, tudo parte da mente. O nosso corpo, ele é regido pela nossa mente. Estou dando ordem, a minha mente está mandando. E Ele nos ensina simplesmente a amar Ele muito mais do que minha mãe, muito mais do que meu pai, muito mais do que minhas filhas, muito mais do que tudo. Não significa que nós não devemos amar. Lá em casa, não sei hoje, né? Lá em casa, quando eram menores, a gente ensinou a elas que elas deviam amar Jesus muito mais do que o pai, do que a mim. E elas perguntavam por quê? Eu digo, porque eu vou morrer um dia e vou me afastar de vocês fisicamente. E se eu colocar eu como um modelo, eu como aquele que você deve amar acima de todas as coisas, um dia possa ser que eu me distancie de você. E você vai ficar areada. Quem sabe o que é areado? Eu aprendi no sertão de Pernambuco. Perdido, né? E quando ela entende que deve amar o Pai do céu muito mais do que o Pai na terra, ela vai amar o Pai da terra. Na verdade, a Bíblia diz isso. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante. A gente acha que o segundo não tem valor, né? No Brasil, o vice não tem valor, velho. No Brasil, mas que Brasil abençoado, velho. Quando eu conheci o Senhor, eu parei de denegrir a imagem da nossa nação. Porque a gente era tão ideológico, velho, por uma liberdade anarquística que é colocada, que é plantada na nossa nação. Sabe por quê? Porque a nossa nação, ela é a nação mais próspera do mundo. Ela não é a melhor nação. Ela é a nação mais próspera do mundo. Essa nação, ela abençoou Israel. E todo aquele que abençoa Israel já é abençoado. Quando foi que ela abençoou Israel? Foi no voto Minerva, lá na ONU. Depois Juan explica isso direitinho. E é tão louco o algo que Jesus tem com todas as nações. Mas tudo vai fluir e tem fluído do Brasil.
sertão nordestino, ele é rico. O William Bonner mentiu pra gente muitos anos, velho. Nós devemos amar aonde nós estamos inseridos. A responsabilidade da Agrovila 5 não. A responsabilidade de Itapera é de vocês, a responsabilidade de cada um de nós. A responsabilidade de Macena é nossa. A responsabilidade de Piedade é nossa. A responsabilidade da Craúna é nossa. Do 10 é nossa, né? É nossa responsabilidade. Responsabilidade não significa culpa pelo pecado, mas responsabilidade de clamar, de orar e de amar o próximo. Semelhantemente, como nós devemos amar o Senhor. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A gente chega no espelho para sair, é uma luta, né? Para sair do espelho, né? Porque a gente quer cuidando do nosso, né, cabelo, corpo e tal. Nós devemos amar o próximo. E nós só vamos conseguir clamar. Deus só vai mandar quando nós clamarmos com amor nele. Quando nós entendermos que tudo é sobre ele. Eu estava ali sentadinho de joelho e alguém orou e citou o texto, né? Porque a gente ora aquilo que está escrito, né? O texto do etíope, do eunuco, né? A sensível voz do Senhor, ele mudou o trajeto, a rota de Filipe. As circunstâncias, elas não definem a nossa rota. Ela não define. Você não sabe nem como é que eu estou por dentro. Eu estou muito alegre, tá? Mas você não pode medir o que é que eu estou sentindo por dentro no meu interior. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Porque do nosso interior quem cuida é o Senhor. Mas nós devemos ter uma adoração sem reservas a Ele. Se eu disser a vocês que hoje eu sou, quando eu conheci o Senhor, eu sou mais dependente dEle no início do que agora, não tem como. Porque geralmente a gente vai para o Senhor querendo um algo. Geralmente é assim. Quero um algo, quero ter paz, quero que o Senhor mude o meu caminho, quero que o Senhor... Geralmente é assim. Geralmente é assim. E o Senhor usa das suas estratégias para que a gente conheça Ele, mas não o ame pelas coisas. Conheça Ele. Ele vai até dar. Mas não vai virar um ciclo. Porque Ele não é Papai Noel. Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. E principalmente daqueles que não conhecem a Ele nesse momento. Deus tem dado a nós uma graça abundante, a sua igreja, de nos tornarmos mais parecidos com Ele. Mas a gente quer fazer algo. Deus não chamou a gente para fazer. Deus chamou a gente para ser, para amar como Ele nos ama. Deus não chamou a gente, para fazer parte da família dEle. Deus nos chamou a gente para termos os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Deus nos chamou para que nós viemos conhecer a Ele, sermos um com Ele, como Ele é um com o Pai. Deus nos chamou, Deus nos reaproximou com Ele, não para fazer a gente de um empregado, mas para nos tornarmos filhos, para nós sermos amigos dEle. E quando nós nos tornamos filhos, é impossível o filho ver o pai, ou ter visto o pai realizando algo e não querer fazer igual, ou semelhante. Se nós compreendermos que o Senhor, Ele nos ama, nós vamos exalar esse amor. Se a gente tomar um banho de perfume aqui, e chegar num ambiente, o ambiente ele é moldado ou não? Nós devemos ser o bom perfume de Cristo. Nós devemos ser as pessoas que cheguem em qualquer lugar, num ambiente principalmente onde ninguém quer ir, nem a gente antes de amar, ou aquele ambiente que nós mais gostávamos de estar. Mas quando nós conhecemos a verdade, nós começamos a ficar imparcial.
com as pessoas que nós convivíamos, ou com as pessoas que tinham o mesmo câncer que a gente tinha, o câncer do pecado, que gera imoralidade, que gera mentira, que gera N situações, que a gente não vai entrar nesse mérito. O clamor é pelo amor, o clamor é pela presença, o clamor é para ser mais parecido com Ele, o clamor é para que a gente diminua, para que Ele cresça. Mas o tema que o pastor deu, ele disse que tem que ser, clamar para que os ceifeiros venham. Não, para que os ceifeiros vão como a gente deve ir. Porque ora mais ação é igual a uma movimentação. Aquele que ora e não se movimenta tem uma... Porque Deus, ele é Jesus é uma pessoa, e Ele nos tornou ser vivo, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele deu um norte a nós, Ele nos fez compreender que nós não somos merecedores, e vamos chegar no céu, na presença real dEle. Na verdade Ele vai vir, né? Ele vai vir, mas sem merecer. Sem merecer. Nós vamos ser eternamente filhos imerecedores do tamanho amor ágape do Senhor. Quando a gente ganha um presente que está fora do nosso padrão financeiro, a gente entende logo que a gente não merece uma Hilux. A gente vai ser muito grato por isso. Mas o Senhor, Ele não está preocupado com coisas, Ele está preocupado com a essência, com aquilo que ninguém pode roubar, com aquilo que ninguém pode, que a traça não pode corroer, com aquilo que vai nos sustentar eternamente. Porque as coisas vão passar. Legal, coisas faz parte. Mas se não tiver também, não tem problema nenhum. Mas se torna um pouco mais audível e mais confortável, vamos dizer assim. Mas o conforto, muitas vezes, tenta me roubar o algo de uma energia que o Senhor colocou dentro de nós. Essa época agora é a época que eu tinha mais energia. O Juan estava até lembrando hoje. Zé morou em Olinda, Ladeira da Misericórdia. Eu sei que tem amigos meus que estão nesse momento nos lugares onde eu estava. O clamor vai aonde eu não posso estar. Porque eu tenho que entender que a salvação é pela graça. Eu tenho que entender que quem salva é Ele. Mas nós não devemos ser somente espectadores, porque Ele não chamou a gente para ser espectadores. Ele nos chamou para ser coparticipante com Cristo Jesus, dessa manifestação plena de um amor que me constrange quando eu paro, porque muitas vezes nós queremos fazer tudo e esquecemos de clamar por um amor que nos alimenta e nos mantém de pé. Nós temos que entender, compreender que nós não temos mais limite, Lucas. Nós somos ilimitados, porque o nosso limite, quem dá é o Senhor. Eu desejava ser ilimitado antes de conhecer o Senhor. Quantas vezes eu bati a cara na parede? Porque realmente não tinha limite, eu extravasava. Isso não era limite, era pecado mesmo, desobediência. Precisamos clamar por mais amor. Mas eu quero ir, Zé. Sinta-se à vontade. Mas pergunte a Ele o tempo, o momento e a intenção. Porque o tempo já foi, o momento chegou. Mas qual é a intenção? Qual a intenção de irmos? O Evangelho não é uma plataforma para a gente se tornar conhecido. Não é uma plataforma. O Evangelho é o poder de Deus. Que é loucura.
que não tem entendimento humano. O nosso cérebro não compreende, não entende o Evangelho, mas compreendemos através de Cristo Jesus. Eu particularmente, eu não estou preocupado em entender Jesus. Porque como é que eu vou entender um poder que gera uma criança dentro de um ventre virgem? Eu não vou entender isso. Como é que eu vou entender um poder que toca no esquife e o defunto se levanta? Até hoje, tá? Até hoje tem isso. Até hoje. Porque ele não disse até hoje tem, até hoje. Como é que eu vou entender que ele cospe e manda o cego? O escárnio, o cuspe era a intenção dos judaizantes era denegrir a imagem daqueles que eles não queriam conviver. Jesus usou, né, o ato, né, de ser parcial num ato de cura, de abertura de olhos. Quem é que não quer levar uma cuspida de Jesus? Eu quero levar várias escarros de Jesus. E nós não merecemos isso também, tá? O ponto é esse. E quando a gente começa a entender que esse amor, ele ecoa de dentro para fora. Existe mais de 8.000 povos no sertão, povoado no sertão nordestino que não tem. Que loucura, velho. Com certeza eu estou passando por casas, indo para Piedade, que ainda não chegou ninguém lá em cima. Estou tirando foto de todos os pontinhos brancos. Cada ponto daquele é uma vida que tem. Que está acesa a luz. Está acesa a luz. Mas eu estou vendo. Eu tenho que amar. Nós temos que amar. E esse amor, ele vem de dentro para fora. Nós temos que parar de amar, de decidir a quem ama. De decidir a quem ama. Se entrasse um mendigo, um morador de rua, sujo, o que é que tu ia fazer, Zé? O que é que nós devemos fazer, velho? Se entrar um homossexual, vestido, um trans, o que é que nós devemos fazer, velho? Se entrar um ladrão, o que é que nós devemos fazer, velho? Eu conversando com um amigo, ele falou uma frase, não é frase impactante não, tá? Porque eu nem tenho, nem sei, velho. Ele disse, Jesus é tão louco que ele conversava com as pessoas que não amavam a ele sondava o pensamento, mas dizia que amava. Exalava o amor para as pessoas que ele sabia que não amava a ele, porque eles sondam nossos pensamentos. Se alguém que a gente sabe que não nos ama ou vier até nós, como nós vamos tratar ele? Jesus, ele deu um show, ele dá um show, como tratar as pessoas que não amaram a ele, que não amam a ele. Porque Jesus está vivo, né? A gente bota Jesus no passado, né? Jesus amou, ele está vivo, ele ama ainda. Hoje, através do nosso amigo Espírito Santo, graças a Deus. Nós estávamos no orfanato. Nós estávamos desgarrados, exaustos, mas cheio de milagres, cheio de cura, cansados e exaustos. E ele se colocou como nosso Redentor. Ele nos perdoou, né? Como é que nós lidamos com isso para as pessoas que hoje não amam a Jesus? Quando o Juan pediu que a gente orasse de joelho, eu estava lendo hoje, né, no meu momento lá de devoção, Deus me levou para 2 Crônicas capítulo 6, quando a estrutura estava pronta do templo. Salomão, cheio de glória, bonito que só ele fez um
trono, até a Bíblia fala 2 metros e tal. Uma estrutura robusta, né? O prédio, o trono dele, ele merece. Mas ele dobrou o seu joelho, velho. Ele dobrou o seu joelho e disse: Jesus, para simplificar, né? Isso aqui está tão bonito, cheio de mármore, mas não vale de nada. E o mais louco na oração que o Espírito Santo ensinou a Salomão: se o estrangeiro vier aqui, o estrangeiro, gentil, vier aqui e orar, confessar, se arrepender, o Senhor vai perdoar e ensinar a ele o caminho que ele deve andar. E olha que o judeu para o estrangeiro o negócio é tenso. Nós para os pecadores. Qual é a nossa intenção de sermos família de Deus? É para pular? Não, o cara pode pular sem. Qual é a nossa intenção? Os nossos relacionamentos pessoais definem o nosso relacionamento com Deus. Os nossos relacionamentos, quando nós passamos os nossos relacionamentos, quando, né, a gente vai lá no final, depois do hospital, lá no fim, quando a gente passa por lá, tem amigos lá, vão definir a nossa definição com Cristo, vai ser externado no nosso dia a dia. O amor, ele não é para ser guardado, até porque é insuportável guardar algo de Deus. Nem o túmulo fechado com 2 guardas não cessou, não travou, não parou a manifestação da glória. A pedra arrastou. Os judeus mentiram, tiveram a conta mais gorda naquele momento, mas mentiram. Foram subornados. Ninguém consegue conter, estrutura nenhuma consegue conter a glória de Deus. Ele nos fez casa dele. Ele nos separou para sermos estrutura nele, para manifestar através de um olhar, através de um abraço, através simplesmente de um ouvido. Sentar ali na praça para ouvir morador de rua, só ouvir o que é que ela tem para falar. Mas a gente já sabe o que ela vai falar. Ela vai falar que o marido obriga ela a pedir dinheiro, mas ouça isso, porque ela quer falar. Ouça que ela está com fome, mesmo sem estar com fome. Ouça isso, porque se ela diz que está com fome, ela está sim, mas muitas vezes não é de pão físico, é de um abraço, é de um amor. Mas ela não vai deixar que eu abrace, leve uma topada e caia por cima dela e abrace. Obrigado por mim, ainda agradeço a ela por ter segurado. Muito obrigado, a senhora me segurou que eu ia cair. Ela vai se sentir útil, mesmo que ela chegue em casa. A referência antiga está ligado já. Eu sou novato, já sei. E clamem para gerar uma situação para que a gente vá na casa. O GPS, Espírito Santo, ele aponta a casa. Mas qual é a nossa intenção? Para que Juan veja e diga que eu sou bonzinho, é? Ou nós somos bonzinhos? Tudo começa no individual. É interessante que quando a gente vê os discípulos, né? Após o Pentecoste, tá? Porque a reforma, ela não parou no Pentecoste. O Pentecoste foi um derramamento de um poder sobrenatural que nem Steven Spielberg consegue colocar nas telas com a sua inteligência. Foi uma testificação de um algo que estava prometido desde o
Antigo Testamento, que se cumpriu parcialmente no Pentecoste, que vai se cumprir na totalidade, provavelmente, na nossa geração. Meu Deus, velho. Nós vamos fazer parte de tudo isso aí? Já estamos. Já estamos. Mas as pessoas que não estão ainda, cabe a nós, sim, a responsabilidade. E quando Pedro pregou lá 3.000, quando Pedro pregou 5.000, mas Pedro tinha um algo. Eu amo Pedro, João, Tiago. Eu não compreendi Judas, velho. Eu não compreendi o papel de Judas, que tinha tudo, como nós temos. Pedro, judeu, não tinha relacionamento nenhum com gentio. Nenhum. Porque Pedro ainda vivia uma identidade nacionalista. Ele estava no processo de reforma, de aperfeiçoamento, como nós estamos. O amor do Senhor, essencialmente, ele continua essa reforma em nós. E isso é externado através de uma vida de santidade. A santidade, ela define os nossos passos, ou ela é definida pelo amor do Senhor sobre nós e a nossa intenção de amá-lo e andarmos semelhante a Ele. Sede santo como eu sou santo. Mas Pedro, ele ainda tinha algo, não tinha vários como nós temos. Mas o que me chamou a atenção em Pedro, que Pedro sempre foi impetuoso. Pedro sempre esteve ao lado. Pedro negou, mas até ele negando, ele parecia com Jesus. Que loucura! Não, tu está negando, mas tu parece com ele, velho. Tu fala igual a ele, tu anda igual a ele, tu sente igual a ele. Quando a identidade ela é cravada, ela é marcada em nós, é impossível nós. Então, mano. O pecado, ele dói, ele esmiuça, ele aperta, ele nos leva a ficarmos com vergonha do Senhor, mas ele vem até nós, mesmo com vergonha e tudo. E eu vejo Pedro, no seu processo, eu vejo Jesus colocando o erro dos nossos amigos, dos nossos irmãos, para que a gente não faça. Muitas vezes a gente guarda o erro de Davi, a gente guarda o erro de Pedro. Não, ele está botando ali para que eu não faça, tá? Se eu disser, eu estou pegando por causa de Pedro, eu vou pegar em bomba com isso, velho. Ele está botando ali, exemplificando que não deve ser feito. E manifestando o seu amor, mesmo daquele que está fazendo, ou que está vivendo. E Pedro, ele tinha uma acepção, nacionalista dos gentios. A acepção é uma coisa absurda, velho. Acepção, a gente vai ter acepção pela aparência, pela classe social. A gente vai ter acepção pela questão pedagógica, professora, né? Eu quero ter amigos que são professoras. Eu quero ter amigos que são doutores. Eu quero ter amigos que são. Aí eu começo a entender que Jesus, ele andou no nosso meio de uma forma muito simples. Muito simples. Jesus não foi pobre, tá? A gente às vezes, ele foi simples. Ele viveu uma vida que nós devemos viver. Uma simplicidade. Sendo tudo e tendo tudo. E Pedro, ele tinha uma acepção. Pedro tinha uma acepção. Nós temos acepções. Nós não devemos ter acepções. Nós não devemos se relacionar na escola, jovens, com aquelas meninas que já são crentes. Porque nós já nos relacionamos com as jovens que já são cristãs. De uma aliança eterna com o Senhor. Nós devemos ter uma relação e um relacionamento com as jovens que não conhecem, que não são cristãs. Nós devemos ter relacionamento
com pessoas, com ateus, com gays, com homossexuais, com trans, com não binário, é tanta coisa, não binário, devemos ter um relacionamento, nós devemos buscar esse relacionamento. Simplesmente Pedro era nacionalista, o judeu não se misturava com o gentil. Aí Jesus decidiu que Cornélio seria seu grande amigo. Meu Deus. Cornélio, o homem religioso, o homem que orava, o homem que dava esmola, o homem que era temente a Deus, a Bíblia fala, Atos capítulo 10, mas o homem que não conhecia o caminho, o homem que não tinha percepção da manifestação do Espírito Santo. Jesus separou logo Pedro. A igreja estava num processo, de crescimento, a Bíblia fala. Estava vivendo um tempo de menos perseguição, a Bíblia também fala isso. Porque Deus é bom, tá? Deus ele também dá um escape para nós, né? Deus dá um escape para nós. A igreja crescia, era menos perseguida por questões políticas, deu uma apaziguada, principalmente porque Saulo tinha se convertido. Saulo era terrível, velho. Atos capítulo 8 em diante, deu uma apaziguada na perseguição. Teve uma mudança de império, de imperador, Mudaram algumas diretrizes políticas que não vêm ao caso a gente. Mas a igreja começou a crescer Aí veio Filipe em Samaria, se eu não me engano, Filipe em Samaria. Aí chegou Pedro lá, em Jope, Clamou, a menina se levantou. Mas Deus queria algo mais com Pedro. Não somente Pedro como servo. Porque eu não quero ser instrumento de Deus não, tá? Eu não quero, velho. Porque eu vou dizer porque eu não quero ser instrumento. Porque instrumento é assim, a gente usa enxada quando tem mato, Quando não tem mato, tu vai usar enxada para quê? Eu não quero ser instrumento de Deus. E eu entendo quando os irmãos, por favor, se querem, é de Deus isso, tá? Estou dizendo, eu não quero ser instrumento. Eu amo ser filho. Porque a ferramenta vai ter um momento que ela não vai ter utilidade nenhuma. Porque Deus não chama a gente para ser servo, Deus não chama a gente para ser filho. A servidão é um processo do filho servir ao pai. E Pedro era filho e tinha que servir ao pai como filho, mas ele tinha que ir num lugar onde ele tinha uma acepção pela nacionalidade. Mas o interessante sobre clamor é que Deus falou com Cornélio em oração. Deus, mesmo sem oração não vai. O que você imaginar sem oração não vai. Não é que não dá, tá? Porque às vezes até coisa que eu imagino pode até dar. Porque o resultado é o que menos interessa para Jesus. Sem oração não vai. Eu clamo para que Ele mande sem fé. Não vai. Sem amor, o clamor, ele é superficial. E Deus falou com aquele homem religioso, gentil, romano, que oprimia o povo judeu. Lógico, Cornélio era um cara mais amável. A Bíblia diz isso. Mas não interessa, era romano. Prendia, machucava da mesma forma. De uma forma mais maleável, claro. Mas era romano. Só que Pedro já vinha no processo. Quando ele passou por Jope, ele já dormiu na casa de quem? Do xará dele, Simão. Que era o quê? Curtidor de couro. Meu Deus. Quebrou uma cultura. Ele nem percebeu isso, porque as coisas do Senhor é tão maravilhosa que Deus vai quebrando. Deus, ele é contracultural, Jesus, tá?
Porque a cultura do céu, ela é supracultural, está acima de todas as culturas. E nós começamos a ter relacionamento com pessoas que nós antes não queríamos e desejamos, mas hoje nós ansiamos e amamos. Deus quebrou uma cultura em nós. E com Pedro foi a mesma coisa. Para chegar em Cornélio, passou na casa de Simão, para dar uma tapeada em Pedro, né, velho? Para não ir logo para o grandão, né? Vai dormir na casa do curtidor lá e tal. E ele orou lá, Deus falou com Cornélio. Meu Deus, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Atos 10, verso 4. As orações de Cornélio subiram para a memória de Deus. Com certeza ele não pediu dinheiro, porque ele não precisava. Com certeza ele não pediu posição. Com certeza ele não pediu estabilidade no trabalho, porque ele já tinha. Ele não pediu reconhecimento social, porque ele já tinha também, porque era o centurião. Ele estava com fome. Ele estava carecendo. Chegou a um ponto que ele começou a compreender que tudo aquilo que ele fazia, meu amor, era de Deus e para Deus, mas estava insuficiente para saciar aquilo que estava apertando dentro dele. Porque nunca é aquilo que eu possa fazer, mas é aquilo que ele é. As orações de um gentio chegou, a oração lá de Salomão surtiu efeito ou não? Não sei, depois pergunte ele quantos anos antes foi, viu, ao pastor. Qual o ano que foi a oração de Salomão? Para que a gente visse a manifestação em Cornélio. Um gentio que orou ao Senhor. Um gentio que pedia ao Senhor. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, versículo 5, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Envio, esse nome envio José foi enviado. José foi enviado para ser preso, para salvar uma nação, meu irmão. Meu Deus. Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. José foi enviado para levar, para salvar uma nação. José não entendeu. Ele não precisava entender, mas ele compreendeu que o Deus que ama ele, que amava, que amou seu pai, que amou seus irmãos, não ia desamparar ele. E ele foi José, o mesmo José que estava no meio dos seus irmãos, ele foi o mesmo José preso. Ele manifestou a glória do Senhor preso, mesmo sendo enganado pelo padeiro, né, e o copeiro. Me corrijam, por favor, porque eu li isso faz tempo, mas o Senhor traz a memória. Que bom, né, velho? Tem como o cara passar numa prova porque é crente sem estudar, não tem, velho? Senhor, eu não vou estudar, mas traga memória. Memória como, velho, que tu não estudasse? Né, filho? Pode confessar, viu? A mim não, por favor, tá? José, ele foi enviado, a Bíblia diz. A Bíblia diz que José foi enviado para sofrer por uma nação. Mas a gente não quer sofrer não pelos ciganos. A gente não quer sofrer pela nossa casa, velho. A gente não quer clamar pela nossa casa. A gente não quer se submeter aos caprichos da nossa casa. A gente não quer amar intencionalmente a nossa casa. A gente não quer compreender o mau humor muitas vezes da esposa. A gente não quer compreender muitas vezes a desobediência do filho. A gente não quer. A gente não quer. Mas Jesus, ele tem que compreender o meu, velho. Na verdade, ele compreendeu o meu. Não que isso seja se conformar, tá? Quem é pai, por favor.
Não vos conformeis com esse século. Professora, questão pedagógica está vindo de cima para baixo. A senhora falou corretamente. Os professores já estão entrando já totalmente doutrinados. E pegam uma mente vazia, frágil. Mas o Senhor é soberano. Ele acabou de quebrar uma ideologia. Mas houve uma oração de uma fome e uma sede de um homem que era poderoso. E ele enviou 2 servos e um soldado, para que realmente Pedro viesse em segurança. Pedro viesse em segurança. E ao mesmo tempo Pedro estava, ao meio-dia com fome física, esperando, o feijão. Foi orar no terraço, no eirado, que era o costumeiro, das casas naquela época. E o Senhor levou ele ao êxtase. Êxtase. Adrenalina, como se diz, adrenalina total, injetável na veia. Que ele saiu de si. Ele saiu de si, velho. E Deus mostrou algo a ele estranho para ele, impuro aos olhos dele. A nossa visão, como está a nossa visão? Como está a nossa visão para definir o que é puro e o que é impuro? Muitas vezes eu julgo pela aparência. Com essa carinha que eu tenho, muitas vezes eu julgo pela aparência, velho. É sério isso. Semana passada eu pedi perdão ao Senhor. Chegou, não olhou, mas quando sentou, um amor. Mas antes dele sentar e me amar, eu disse, poxa, velho, que cara, a cara dele é uma coisa louca, Jesus. Mas quando ele sentou, ele me amou de uma tal maneira, totalmente inesperado o amor. Nós fazemos acepções, velho. Nós fazemos acepção. Eu faço acepção, velho. E Pedro, teve uma visão. E ele ainda disse, versículo 14. Estamos dando uma pulada, tá? Versículo 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Ele era o próprio imundo. A gente não quer comer nada impuro. Nós fazemos acepções, velho. Nós queremos muitas vezes limitar o trabalho de Deus sobre nossas vidas. Nós queremos limitar. E se eu quiser só um copo d'água, o Senhor vai me servir um copo d'água, mesmo Ele dizendo a mim, tem uma cachoeira ali, tá? Porque Ele não chamou a gente para ficar com as águas somente nos tornozelos. Ele não nos chamou para ficar com as águas nos joelhos. Ele não nos chamou para ficar sobre os lombos. Ele tem uma intenção que a gente mergulhe. Porque essa água que corre do trono, ela é regeneradora. Ela é purificadora. Ela perdoa pecado. Ela nos limpa. E 3 vezes o Senhor manifestou para Pedro. 3 vezes. Pedro tem um algo com 3, velho? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 vezes a Bíblia fala que em seguida, isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o objeto foi levado ao céu. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Deus disse aos discípulos, Lucas, vai lá, encontra um homem com cântaro. Meu Deus, que ele vai te conduzir ao cenáculo, para a Páscoa e a ceia. O homem com cântaro é uma coisa totalmente improvável. Mas tem um homem com cântaro. No lugar exatamente que os discípulos foram. Deus, ele vai mandar, ensinar, ordenar coisas que não vai ter um cálculo matemático nas nossas vidas, que a lógica humana não vai encaixar.
E chegaram na porta de Simão. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele fala, irmão. Ele fala. Ele fala. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele fala também. Ele é multiforme graça, mas ele fala também. Cuidado com o nosso coração. Ele é mais enganoso do que todas as coisas. Eu vou orar para o Senhor me direcionar. Eu já tenho que vir orando, pô. Eu vou orar para amar. Eu já tenho que vir orando. Porque a gente quer uma oração instantânea, para que aconteça aquilo que eu quero. Ele já vem fazendo a boa obra nas nossas vidas. Ele já vem. A presença, ela é suficiente? Não. A manifestação, ela é uma abundância daquilo que está presente em nós. Eu tenho uma presença, mas mano, não manifesta essa presença. Tem alguma coisa errada comigo, velho. Tem alguma coisa errada comigo, velho. Eu tenho uma presença, mas eu não exalo o bom perfume de Cristo. Tem uma coisa errada com essa fragrância, e não é a fragrância de Jesus que está errada. Pedro se levantou e foi sem hesitar, porque eu os enviei de novo. Um tempo atrás, o Senhor me fez meditar muito no eis-me aqui, né? A gente acha que o eis-me aqui, Lucas, foi há 10 anos atrás, quando tu dissesse. Mas o eis-me aqui é todos os dias. E esse eis-me aqui não é para a gente passear não, tá? É para Ele fazer na minha vida o que Ele deseja, custe o que custar. Doa o que doer. Eita, já eu pensei que era somente. Não, é isso. Tem esses significados. O envia, o eis-me aqui. O eis-me aqui, eu estou dizendo, eu não quero mais, eu não tenho mais moral para nada, eu não tenho mais noção de nada, eu não tenho mais meus passos, eu não tenho mais nada. Eis-me aqui. Porque nós vamos ter que nos esvaziarmos para poder nós, eis-me aqui. Nós vamos ter que clamar por amar um gentio, um pecador para o eis-me aqui. Para que a nossa oração do envio de ceifeiros, ela surta um efeito. Eu tenho que ir também. Que é muito fácil dizer, vai irmã, Jesus mande a irmã, mande a irmã, mande a irmã. Eu estou orando para... Jesus não ensinou isso. Pedro foi na casa de Cornélio. Interessante que Cornélio preparou uma recepção. Cornélio, ele foi extremamente hospitaleiro. Cornélio chamou as pessoas mais íntimas da casa. Cornélio sabia que o judeu ia entrar na casa dele. Cornélio também não amava tanto o judeu. No caso, o romano não amava tanto o judeu. Cornélio sabia que isso poderia gerar um algo para ele. Mas Cornélio não estava nem aí com aquilo que poderia custar a ele. Ele preparou o melhor, ele chamou as pessoas mais íntimas da casa. Ele fez um ato de se prostrar diante de Pedro. E Pedro, muitas vezes nós guardamos e amamos quando nós somos aplaudidos, quando nós levamos um batidinho de ombro. Valeu, Zé, tu viesse do Recife para cá, meu Deus, velho, tu é demais, tá? Valeu, Juan, tu viesse. Valeu. E a gente começa, a gente diz assim, isso é para Deus. O reconhecimento que nós somos conhecidos no Senhor, isso nos encoraja. O reconhecimento que nós somos conhecidos do Senhor nos encoraja. O elogio que nos torna conhecido não é elogio. O elogio, o reconhecimento que nós somos conhecidos no Senhor nos encoraja, nos anima, nos alegra, porque o nome do Senhor está sendo glorificado.
E ele fez uma recepção, né? Para Pedro. E Pedro ainda disse a Cornélio: eu não deveria estar aqui. Ele está começando a entender, né, a reforma que Deus está fazendo na vida dele. Nós muitas vezes vamos sentar com pessoas que vai passar algum familiar nosso e vai dizer: poxa, Juan, esse cara acabou de roubar ontem ali a irmã, velho. Essa mulher acabou de trair, para as mulheres, né? Acabou de trair o marido, ela vive traindo o marido. O que é que vão achar a teu respeito? A respeito da igreja. Falando com ele, 27, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio e de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém. Ninguém é ninguém. Impuro. Ou que não merece a minha amizade. Ou que não merece o meu abraço. Ou que não merece sentar na minha mesa. Ou que não merece tomar banho no meu banheiro. Ou que não merece a gente trocar a roupa dele no culto, quando ele entra com a roupa suja. Ou que ele não merece que eu dê o meu sapato a ele no banheiro. Entra primeiro, depois eu entro. Sai primeiro, depois eu saio. Senta no mesmo lugar para que ninguém perceba que tu trocaste de roupa comigo. Quando eu entendo que ele não merece isso. Eu não estou ouvindo o que Deus... Não, eu não estou compreendendo que amor é esse. Isso eu não compreendo, que amor é esse. Eu não entendo, não sou sensível à sua voz. E Cornélio foi explicar a ele que passou 4 dias orando, meu irmão. 4 dias orando. Meu Deus. Cornélio, me ensina, Cornélio. 4 dias orando. E preparando tudo para receber um que era escravo da sua pátria. Nós não desejamos muitas vezes receber aquele que é escravo do pecado. Nós não desejamos sentar com aquela pessoa que muitas vezes é empregada doméstica, ou gari. Versículo 32 diz assim, ó: enviei de novo, eu estou marcando os enviei, tá? Enviei, pois, alguém a Jope e mandei chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele enviou. Ele teve a intenção. Tudo isso é para que se cumprisse um propósito. A igreja, ela vive por propósito. A igreja não é uma reunião social. A igreja não é pessoas que se ajuntam para trocar e botar roupas bonitas e os perfumes. A igreja são membros de um só corpo, que o cabeça é Cristo. Membros não são prótese, que entra, sai, tira, bota, fica, vai, troca, bota colorida, bota. Membros inseridos, adotados, enxertados, gentios, na figueira, na videira. Ele preparou um algo. Cornélio. Versículo 33. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo e fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Cornélio entendia, compreendia que Deus estava com Pedro. Um gentio entendia que Pedro carregava a glória de Deus. E ele preparou para receber aquele homem. E
Imagine a cama de Cornélio e a cama do curtidor de couro. A de Cornélio era uma king. A taça, o copo de Cornélio não era o copo do curtidor. Mas houve um propósito de Pedro passar na casa do curtidor. Houve um propósito de Pedro passar em Jope. E houve um propósito de Pedro orar ao Senhor. Houve um propósito de Pedro ouvir a voz do Senhor. Houve um propósito de Pedro entrar na casa de Cornélio. Houve um propósito. Uma vida sem propósito é a gente encher o tanque do carro e começar a andar sem lugar onde parar, meu irmão. A gasolina vai acabar. Vai acabar a gasolina. E você vai ficar no meio do caminho, à beira do caminho. Pedro entendeu que ele deveria estar na casa daquele homem que ele não considerava mais impuro. Porque Deus fez uma reforma em Pedro. Deus fez uma reforma em Pedro. Fala, Pedro. Então Pedro começou a falar e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Tiago capítulo 2, se eu não me engano, do 1 em diante, fala sobre a acepção de pessoas. Que vai entrar um mendigo, o cara não vai dar valor, entra um cara cheio de ouro e... acabou isso. Porque nós queríamos ser esse cara cheio de ouro, que nós queríamos entrar nos lugares e impactar os lugares pela nossa aparência simplesmente. Pedro não. Pedro impactou uma família, impactou um centurião pela presença de Deus. Meu Deus. Versículo 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Pedro começou a discorrer sobre Jesus, né? Pedro começou a falar sobre perdão de pecado, sobre ele que perdoava, sobre ele ser o soberano, começou a tornar o nome do Senhor conhecido. E com certeza começou aquela fome que Cornélio tinha começou a ser saciada, preenchida, as lacunas por uma palavra, pelo ouvir, que gerou uma fé verdadeira e genuína e absoluta em Cornélio. Não somente um sistema religioso. Mesmo assim o Senhor ouvia ele. Porque o Senhor, ele sonda os nossos corações. Mas ele precisou ser ensinado de quem era esse Deus. Quem era esse homem, essa pessoa, esse Deus encarnado, esse Cordeiro que tirou os nossos pecados, os pecados do mundo. Esse Abba Pai, esse paizinho que nos adotou. O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom, o presente, a graça do Espírito Santo. Os meus amigos, eu fui em Olinda quando eu fui agora, reencontrei com amigos que eu tinha 12, 13 anos. Alguns que eu não via há mais de 30. Eles não esboçaram uma admiração, mas eles tiveram uma percepção de algo diferente. Ele não precisou dizer, só o discurso dele comigo já disse tudo. Só a forma deles me cumprimentarem, não com formalidade, que a gente não é tão formal, mas trataram-me de uma forma diferente. Levei minha família, porque é um lugar que minha família não deve ir, eu também não devo ir. Elas ficaram em cima, eu fingi que joguei bola. Quando minha filha pediu, faz um gol, papai, eu disse, me substitui. Estava daquele jeito. E eles compraram, depois tem a resenha, eles compraram 2 grades de cerveja e 4 litros de refrigerante. Amei estar com eles, comendo guisado com pão e tomando guaraná. O interessante é que minha esposa viu, ela estava em cima, viu que eu estava com o copo vazio e os caras vinham já doidão. Aí o café,
não, aí não. Não que eu bebia antes, né? Mas assim, não precisou eu dizer que não bebia, velho. Não precisou eu dizer que eu era cristão. Não precisou eu dizer que eu era crente, ou que eu era isso, ou que eu era aquilo outro. Porque eu estava vestido igual a eles. Eu joguei bola no mesmo campo que eles, né? Eu levei 4-1, velho. Mas normal, né? Mas eu saí antes de acabar por causa disso também, tá? Então, os 4 foi porque eu saí. Saí estava 2. Então eu comi do mesmo guisado que eles comeram. Eu sentei na mesma roda de amigos que eles estavam. Eu tirei as mesmas fotos, no mesmo celular que eles tiraram também. Isso alegrou muito meu coração, velho. Porque eu revi pessoas idosas que quando me viram, que não me via mais. Esse é Zé Carlos, velho. Que não me viam há muitos anos. E eu me alegrei porque o Senhor, Ele não está preocupado com a aparência, Ele está preocupado com a essência. Que se eu tivesse mudado aparentemente, a filha de seu Nó, que é o dono do campo, comissário velho aposentado, ele não tinha me reconhecido pela aparência. Que a gente entenda que o Senhor tem algo muito mais conosco. Que a gente compreenda que esse amor do Senhor, ele é inesgotável. Ele não tem fim, porque vem do trono. Que essa luz que resplandeceu na nossa frente é a luz do mundo. Que esse pão que nos alimentou é o pão vivo que desceu do céu. Que esse cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados já estava no plano de salvação do Senhor. Pedro fala que o cordeiro já estava imolado antes da fundação. Só faltava a manifestação palpável, física, para que se cumprisse tudo aquilo que ele mesmo viveu e escreveu. E que nós viemos a clamar mais por esse amor, para que nós passarmos a ser totalmente comprometidos com o ID. Sem oração não tem ID. Sem oração não tem amor. Sem amor não tem vida. E que o Senhor continue mexendo nas nossas estruturas. Em nome de Jesus.